Olá a todos, bem-vindos ao nosso programa Questão de Saúde, agora no formato podcast. É um programa para levar questões de saúde, uma informação de forma leiga, fácil e compreensível para a população de Rio Claro e outras das cidades vizinhas também. Faremos esse programa uma vez por mês, cada mês um assunto diferente, de interesse da população, e traremos sempre convidados, especialistas no assunto, e outras pessoas da sociedade para debater com a gente. Este mês, o primeiro programa será sobre doenças mentais e a pandemia. Efeito da pandemia do Covid-19 nas doenças mentais. Convidamos dessa vez a doutora Daniela Ildebran, neurologista da cidade, Dr. Danilo Lopes, psiquiatra da cidade, e a jornalista Carla Hummel. Pessoas de renome, pessoas que vão contribuir bastante para a gente levar informação para vocês. Certo? Doenças mentais, um paradigma na sociedade. Doenças que são do tipo doenças incompreensíveis, doenças que são mal aceitas na sociedade, mal aceitas na família, doenças que não são muito aceitas por fontes pagadoras, sejam essas fontes pagadoras públicas e privadas, doenças que são um peso para o trabalho, para a força de trabalho, e isso é comum na sociedade, aumentando a cada dia, e de repente vem a pandemia. Com 2 anos de tudo que todo mundo passou, e para piorar a situação. E um assunto infindável, né? Muitas sequelas. Sequelas. Deixaram um monte de sequela para a gente cuidar, para a gente debater. Os governos não sabem por onde começar. As fontes privadas de saúde não sabem por onde começar a gestão disso. As famílias não sabem como cuidar. Tudo isso vira um bololô, porque já tem as doenças antigas, as doenças novas, os diagnósticos novos, né? TDAH, autismo, com as doenças que já vinham, com Alzheimer, depressão, etc. Sobrecarga médica. Sobrecarga. Multidisciplinar, dificuldade, psicólogos, fono, fisioterapeutas, sobrecarga no consultório. Doenças que são difíceis de tratar, precisam de tratamentos multidisciplinares. Então é um assunto bastante complexo, né? É muita conversa. E aí, 2 anos pós-pandemia, as doenças mentais que se agravaram por causa da situação e transtornos mentais causados por causa da própria doença Covid. Doutora Daniela, qual a diferença de transtorno mental e doença mental? Tá. Então, assim, o transtorno mental é quando a gente fala que é subjetivo. Então, você não tem uma causa definida. Pode ser genético, pode ser ambiental, pode ser algum fator droga, álcool, alguma coisa levando um transtorno. Então, principalmente, o Dr. Danilo pode falar melhor aqui, os transtornos psiquiátricos mais relacionados. Agora, quando a gente tem uma doença, eu tenho, por exemplo, uma doença renal, uma doença cardíaca, que tem a causa e tem o tratamento específico. Porque quando você faz um tratamento psiquiátrico, você pode usar algumas medicações, mas não depende só da medicação para essa pessoa se tratar ou se estabilizar. Ela depende, né, de vários fatores multidisciplinares externos, né, Danilo? Mudança do hábito, da rotina diária de vida também, né? É um conjunto, né? A gente trabalha sempre na psiquiatria não focando só na medicação, mas um contexto multidisciplinar mesmo, né? Psiquiatria, só a medicação não vai fazer esse resultado. Não vai. Se não fizer o que o Dr. Danilo está falando, todas as orientações, hoje em dia meditação, atividade física, que é extremamente importante, salva assim, muitos casos que a gente está tendo para todas as doenças, né? O interessante, quando fala atividade física, todo mundo pensa que tem que correr quilômetros, né? Atividade regrada diária. Não, foi comprovado já que 3 vezes por semana, 45 minutos é o suficiente para você ter um ganho, né, na liberação de dopamina, de endorfina e mudar a sua qualidade de vida. Isso são substâncias que ajudam na doença mental. São neurotransmissores, né, que o cérebro libera, que dão a sensação de prazer. Né, de alegria, né, disposição. Sim. E vocês acham que a pandemia causou um maior impacto nos transtornos ou nas doenças mentais? O que vocês diriam?
Eu acredito que nas duas. Uma consequência da outra, é. né? Ansiedade, pânico, depressão, e aí acelerando esse processo neurológico, no caso na minha área, né? Os pacientes chegam no consultório com muitas doenças neurológicas decorrente dessa parte psiquiátrica. Então, assim, é uma junção muito grande. A gente tem muita coisa para poder falar aí, para poder abrir o leque, para falar o que está acontecendo. Desmemorização do paciente, já comprovado, né, que a gente tem uma inflamação no cérebro, em algumas áreas do cérebro, onde vai lesar o astrócito, que são células, para a gente entender, para ficar bem fácil. É uma célula do cérebro e ela vai liberar energia para os neurônios. Então, se você tem uma inflamação, uma destruição, essa energia... cai a sua energia e cai seu rendimento cognitivo. Então tem a desmemorização, aí entra os fatores psiquiátricos também, né, Danilo? Então a gente tem tudo isso como consequência e evoluindo para as outras doenças. Eu acho interessante, falando principalmente na sua área, né, nas doenças já concretizadas, né? Hoje os pesquisadores estão estudando muito sobre a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se regenerar, né, que teses acreditavam que isso só acontecia com crianças e jovens. Hoje já estudos mostram que os mais velhos, idosos, a gente apresenta uma capacidade de modificar a dinâmica dos circuitos neurais, né? Então, por isso que é tão importante ressaltar isso nessa época pós-pandemia, onde as doenças vão surgir e novas medicações, estimulações, técnicas, enfim, vão fazer com que a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro se regenerar, ajude também, né, no tratamento. A gente teria hoje, então, 2 grupos de pacientes, digamos assim. Tem a questão dos pacientes que tiveram Covid e a partir da Covid surgiram esses problemas. Sim. E eu fico imaginando, por exemplo, quem já tinha um quadro de depressão ou de alguma doença mental, de ansiedade, diante de 2 anos aí de isolamento, de muitas dificuldades financeiras. A gente sabe que muitos tiveram que parar de trabalhar, as famílias enfrentaram situações muito complicadas, todo mundo confinado dentro de casa, né? Isso acabou agravando também quem já tinha um problema antes da pandemia? Sim. Na verdade, foram divididos por classes, né? Então, vamos falar assim, o que aconteceu com os jovens, o que aconteceu com os adultos e com os idosos. Eu, particularmente, no meu consultório, o primeiro momento do sofrimento eu senti no idoso. Então, o idoso, ele ficou isolado e ele foi a primeira classe daquela baqueada emocionalmente. Então, ele deprimiu muito rápido, porque o idoso estava acostumado a sair, fazer atividade física, se relacionar. E aí ele ficou isolado e muitas famílias, filhos que também estavam cansados daquela rotina de ter que ver os pais, dar atenção, acabaram aproveitando o momento de deixá-los quietinhos. Então, eles deprimiram muito. Então, o idoso tem essa perda que hoje não foi recuperado ainda. Eles não voltaram a essas atividades, eles estão com um problema cognitivo, acentuou esse problema cognitivo, ainda mais após o Covid neles. Os adolescentes ficaram muito na dependência de telas, de computador, de internet. Então, eles se tornaram adictos, né? Dá para falar mais ou menos isso, né, Danilo? Tem até um viciados nisso. Que se usa, né? Para jogos, os disorder games, né? São adolescentes que ficam horas, semanas jogando sem regras, né? E assim, foi comprovado que a área da compulsão por jogo, né, eletrônico, ou é a mesma área da compulsão por uma adicção à droga. Ou seja, então, o vício pode se viciar por qualquer coisa. Eu tenho casos de adolescentes que a gente teve que fazer um desmame de tela, né, para ele não entrar em abstinência e tratando com medicações apropriadas para a compulsão. Então não é lenda urbana, não, que viciar em computador, viciar em videogame, viciar em celular, existe isso. E tem que ser muito bem cuidado e vocês precisam ficar atentos a isso. Eu já tive a experiência no consultório de criança em abstinência, porque o celular quebrou, os pais não deram celular e a criança ficou agressiva. Então ela batia nos pais por conta da abstinência aos jogos. Sim.
Importante colocar. Falando também em telas, né? O nosso cérebro, ele tem a capacidade de captar e de reconhecer o que está acontecendo no nosso meio. Se a gente for parar para pensar, muitas pessoas começaram a se conversar por tela, né? Trabalhar por tela, dependendo da especialidade, você conseguia trabalhar por tela. Isso mexeu muito com a linguagem que a gente fala não verbal, né, que é a linguagem de movimento, e o seu cérebro sente falta em reconhecer essa linguagem, porque você só vai estar olhando para a tela e o rosto da pessoa. Então ele vai fazer uma força para tentar adivinhar a dinâmica do seu corpo, se eu estou com a perna balançando, se eu estou mexendo as mãos, né? Então tem também esse déficit, né, que acontece e acaba estimulando mais o seu cérebro a trabalhar e, consequentemente, ele cansa mais por tentar adivinhar, vamos dizer assim, o que está acontecendo. Isso gera algum tipo de ansiedade? Sim, com certeza, né? Coisa do tipo? O estresse, né? Uma hiperexcitação, né, dos neurônios que vai subir os níveis de neurotransmissores, que vai levar ao processo de ansiedade. Quando você falou, aí tem os adultos. Qual o prejuízo dos adultos? O adulto ficou com a jornada dobrada, porque ele trabalhava fora, aí ele em casa, fazer serviço de casa, ele tinha que lidar com os pais, levar alimentos, fazer as compras, etc. E ainda ter que ajudar os filhos na escola. O ensino mudou. A gente não sabe mais as matérias que estão sendo dadas. Então, muitos pais reclamavam no consultório: eu tenho que ajudar meus filhos porque eles não estão tendo facilidade para ficar na tela e a aula online, e eu não consigo entender essas aulas. Eu não sei explicar para o meu filho. Então, se tornou uma angústia muito grande para os adultos. Os adultos foram realmente muito sobrecarregados. Então, nenhuma classe foi poupada. Né? Tá todo mundo em sofrimento, realmente. E as os que sequelas tiveram continuam. que sair para trabalhar também enfrentavam aquele medo, né? Isso. Eu lembro que de início o jornal ele é considerado um serviço essencial. Nós seguimos com o nosso expediente normal ao longo de toda a pandemia. Mas havia um temor, principalmente de nós leigos, né? Que a gente no início não sabia direito o que estava acontecendo, de que forma a gente deveria proceder. Será que esses cuidados que estavam sendo tomados seriam suficientes? Todo mundo acho que com medo, né? Eu imagino os profissionais da saúde, que a situação era muito mais grave. Para vocês médicos também, enfrentar uma doença nova e com uma necessidade urgente de atendimento, né, de acolhimento desses pacientes. Então, é o que você disse, né, doutora? Todo mundo acabou sendo afetado de alguma maneira. Ninguém saiu ileso desse processo. E não acabou, né? A gente continua angustiado, a gente continua tenso, as sequelas são imensas. Então, assim... Está começando a entender o que está acontecendo pós-Covid. Os casos estão vindo, né, do consultório, e a gente está... E muito WhatsApp, né? Notícias, as fakes, né? Então, cada hora, né? vacina, não vacina, sequelas. Mas, assim, o que a gente já sabe, documentado, são as sequelas realmente. Então, eles documentam mais de 115 sequelas aí, né? Quanto foi difícil isso, né? Pro jornalismo foi muito difícil. Porque o jornalismo, ele costuma se basear a gente procura fontes devidamente credenciadas, habilitadas, para que possam falar sobre o assunto. E, enquanto isso, nas redes sociais circulavam muitas fake news. Então, a gente viveu essa situação também de uma pressão, às vezes, por parte do público. Mas por que vocês não noticiam, né, essa situação, esse remédio que apareceram vários, né, várias curas ao longo do processo, e a gente sempre tentando se manter ali fiel aos nossos princípios. Então, sobre Covid, vamos ouvir os médicos, né, os cientistas. Eu acho que foi muito difícil essa questão das fake news, né? E quem estava em casa sendo bombardeado por tudo isso. E os pacientes chegavam, né, Nelma, no consultório e vinham com essas fake e abordavam a gente. E assim, a gente não tinha nem tempo para entender o que estava acontecendo, porque a gente tinha que cuidar desses doentes. Então, foi um período muito... Foi. A Carla falou uma coisa importante, que é a fonte de informação fidedigna. Eu nunca vi na pandemia aparecer tanto cientista e tantos estudos. Quando eles estão aqui falando sobre estudos, eles sabem do que eles estão falando, porque existem estudos e estudos.
dos mais fiéis até os mais não confiáveis. Então, vocês, quando ouvem alguma coisa, não tem que acreditar piamente nessa informação. Portanto, até conferir o que você está ouvindo, não espalhe. Exatamente. Certo? Tomar esse cuidado, né, doutor? Eu acho que tem que ter um cuidado, porque a situação por si já causou tanto transtorno. Se a gente aumenta uma situação que já é problemática, fica mais difícil, né? Eu me lembro de um dia que foi muito complicado, assim, que a gente estava numa semana difícil, e depois nós recebemos os representantes da Unimed para falar sobre o assunto. Havia até fake news em relação aos atendimentos, ao que estava acontecendo, né, dentro dos hospitais, e foi um momento tão, assim, acho que até a nossa equipe de jornalistas saiu mais calma daquela live, daquela conversa, porque realmente é isso, nós, como jornalistas, nós logicamente que procuramos tomar todos os cuidados, mas como que você sabe se um estudo é realmente científico, né? Se ele está devidamente foi devidamente realizado, ou então, às vezes, por exemplo, um médico, né? Qual que é a especialidade, qual que é a formação que esse médico tem que ter para falar sobre Covid? Às vezes eu vi na mídia nacional, assim, nas redes sociais de maneira nacional, de âmbito nacional, surgirem alguns médicos que depois a gente ficava sabendo que eles não eram especialistas na área, né? Não pesquisavam sobre a área. Então, foi um período realmente muito difícil. Acho que ficou muito vinculado à autopromoção, né? Também, todo né? Surgiram aí. Momento de show e tentando trazer alguma notícia que realmente não tinha conteúdo científico nenhum. Porque soltar uma notícia é muito fácil, mas conteúdo, e não tinha tempo para o conteúdo científico, né? A gente estava aprendendo, era tudo novo. E nós estamos falando de sequelas, mas nós estamos esquecendo de falar da dor, da perda, do luto, Sim. da dificuldade da despedida, né? O quanto aquelas pessoas eram colocadas de forma distante e que você não podia dar seu último adeus, né? Isso psicologicamente a gente sabe, né, Danilo? Que o quanto Aquela história de ter um caixão lacrado, né? Quebrar todo um ritual. Que você vê por milhares de anos aí que acontece, que é a despedida, e deixar de dar aquele último abraço, né? Eu acho adeus, que né? Mexeu muito com o processo de luto, né? de quebrar todo esse ritual. Isso é sequelas das mais diversas áreas do Covid, né, Carla? Uma percepção minha, tá? Teoricamente, a pandemia acabou, né? A gente sabe que é mais ou menos assim. Depois de tanta alteração social, financeira, mental, de comportamento, mental por causa da própria doença, eu vejo hoje, até numa sociedade aparentemente estruturada, que as pessoas estão mentalmente muito alteradas. Elas estão nervosas, ansiosas, você vê isso numa loja, você vê isso num consultório médico, você vê entre discussão das pessoas, elas estão intolerantes, muito mais do que a média antes da pandemia. O que você percebe sobre isso? Eu acredito que sim. Eu percebo pelo nosso contato com as pessoas, às vezes a gente posta uma notícia e antes havia, eu acho que mais tolerância, né? Mais solidariedade. Hoje parece que está todo mundo no limite, né? Todo mundo irritado, impaciente, querendo as soluções para ontem. E isso, infelizmente, não acontece. A gente vê até pelo acompanhamento de ocorrências policiais, que faz parte da nossa rotina também, muitas brigas, né? Às vezes no trânsito, as pessoas estão... Às vezes tem um cidadão armado, ele puxa uma arma numa briga de trânsito, ou dentro das famílias. Mais do que antes. Pela minha percepção, eu não tenho números sobre isso, mas a minha percepção é que sim. E até mesmo, infelizmente, os casos, nós já conversamos com representantes, por exemplo, do Conselho Tutelar, né, que a violência contra criança, contra adolescente aumentou muito com esse confinamento, porque aí, no caso, infelizmente, os criminosos, né, os autores da violência são os próprios pais, são os parentes mais próximos, e essas crianças acabaram ficando desprotegidas. A escola, que era um lugar de percepção dessa violência, um lugar onde as crianças tinham a oportunidade de se abrir, às vezes, com o professor,
não tinha mais esse contato, essa presença dentro da escola, né? Então eu acho que tudo isso acabou deixando a sociedade muito mais doente, muito mais complicada, e até ia fazer essa pergunta a vocês, como leiga, né? Em que momento, quais são os sintomas, né, que chega o momento da gente procurar ajuda médica? Porque às vezes eu acho que há ainda uma resistência, um preconceito em relação a admitir, né? Olha, eu estou com problemas, eu preciso da ajuda de um psiquiatra, de uma neuro, porque durante muitos anos há um estigma em torno dessas doenças, principalmente para aquele profissional, para o adulto que está ali na sua idade ativa, economicamente, chegar e falar, não, eu preciso dar uma parada, eu tenho problemas, eu preciso de ajuda, né? Eu gostaria que vocês trouxessem também uma orientação em relação a isso. O que a gente sente que é sinal de que a gente está precisando de ajuda? Carla, então vamos falar como neuro e daí a gente estende para o Danilo, né? Na parte neurológica, a gente percebe que fica uma sequela aí de dor de cabeça. Então tem pacientes com uma dor de cabeça persistente. Isso é muito comum. Pacientes com zumbido, com tontura. Tive já contato com paciente que teve descolamento de retina, paciente logo após Covid, dificuldade de visualização, então teve uma perda pequena visual, perda auditiva. Então tem vários sintomas que o paciente pode apresentar. Isso estou deixando assim a parte de ansiedade, depressão para o Danilo falar, né? Mas são sintomas que a pessoa começa a perceber que ela não está normal. Então, qual é a hora de procurar? A hora que você sente que você não está bem ou você visualiza que seu ente querido não está no normal. Já começa a ter alguma dificuldade, pacientes tendo muito espasmo, mioclonias que a gente chama, né? Que são espasmos musculares que tem, choques pelo corpo, insônia, agressividade, mudança de humor, irritabilidade, paladar, a falta do cheiro, né? Anosmia que a gente fala, né, Danilo? Eu acho que junto aí na psiquiatria... Na psiquiatria, eu acredito que a pandemia ela veio para quebrar muito tabu em relação à psiquiatria, à psicologia, né? Porque se for para pensar, eu vou procurar um psiquiatra porque se eu consigo trabalhar, se eu penso corretamente, eu tenho minhas atividades do dia, porém eu tenho alguns comportamentos, né, que acabam prejudicando a minha vida. Não importa se a pessoa lá trabalha das 7 ao meio-dia, depois ela chega em casa, não. A partir do momento que a rotina se torna que eu vou dizer, não é bem rotina. A partir do momento que uma emoção ou um sentimento meu fica exacerbado e atrapalha a minha qualidade de vida, né? Seja no estresse, né, no nervosismo, seja na insegurança, no medo, que a gente cai mais para o lado da ansiedade, seja na tristeza, né, na falta de realizar atividades que você antes fazia com o maior prazer, puxando mais para o lado da depressão. E se a gente for parar para pensar, o comportamento ele varia muito, né, sobre uma situação de estresse. Então a pandemia colocou todo mundo num estresse coletivo, numa histeria coletiva praticamente, onde todo mundo sentia medo, todo mundo sentia insegurança, todo mundo tinha ansiedade, todo mundo tinha incerteza. Isso é impossível. Quem vivenciou a pandemia não sentiu, né? E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a ser prejudicadas no dia a dia. Então, assim, há quem procurar o neurologista ou o psiquiatra, né? Ou o psicólogo. Então, assim, quebrou muito, né? Assim, a gente pegava pacientes com o mesmo discurso, assim, vários no dia. Mas eu acho importante falar que essas pessoas, então, por exemplo, os adolescentes ficaram trancados, confinados, eles tinham a ilusão de sair, de paquerar, de se relacionar, de definir sexualmente, e isso ficou parado.
Então, isso ficou estancado dentro de um quarto escuro e com tela. As pessoas programaram casamento, noivado, viagens, estava tudo programado. Então, tudo isso foi desfeito. Então, hoje as pessoas estão com aquela sensação de que elas precisam aproveitar tudo agora, porque não sabe se vai voltar. E se voltar, eu tenho que curtir o máximo possível. Então, tá difícil desconstruir esse pensamento. Mesmo porque nós não temos, que nem o Neymar falou, a pandemia teoricamente acabou. Acabou? Né? Então, Quem tem essa certeza? Nesse momento está tudo muito bem controlado, mas está controlado? sim. Aí para o futuro? Então as pessoas estão muito angustiadas porque elas desfizeram, o castelo caiu. E agora? Eu preciso eu preciso correr, eu preciso recuperar aquela viagem. Hoje eu tive no consultório uma paciente que está fazendo a viagem que estava marcada antes da pandemia, programada para o período da pandemia. Então até agora as pessoas estão tentando colocar a vida em ordem. Às vezes a viagem até saiu do contexto, nem quero mais, nem me agrada mais, mas vai Noivado, fazer. casamento. Já paguei, Muitos relacionamentos terminaram já também. paguei. E eu ia fazer com a minha noiva, nem tô noivo mais, por exemplo, né? Danilo, algumas doenças na medicina elas são mensuráveis mais facilmente, e aí você fala, a partir de tal ponto, essa doença, você vai lá procurar o médico. E a partir do segundo ponto, você corre para o hospital, que isso é considerado uma urgência. Das doenças mentais, isso é impossível, porque a doença mental é uma coisa tênue, não se mede, é difícil medir doenças mentais. Mas a pessoa em casa, você conseguiria dar alguns sinais para o leigo perceber em casa, algum comportamento que ele precisaria procurar ajuda médica logo, ou quase logo? Por exemplo, eu parei de comer. Sim. Eu parei de fazer o quê? Eu tô fazendo o quê? Tem alguns sinais de alerta que as pessoas poderiam ficar de olho para procurar ajuda? Geralmente o paciente é o último a entender esse processo, né? Os familiares que vão começar a perceber as alterações, né? Como você citou, a alimentação é uma delas, né? O sono é outra. Sono. A parte da irritabilidade é outra. A ansiedade também. A gente percebeu que a maioria das pessoas, 99,9%, desenvolveram um transtorno obsessivo compulsivo, onde você tinha que entrar no lugar e lavar sua mão. Você pegava a compra, esse é um toque, né? Porém, né? Então, assim, existem vários sinais, né? Como eu citei, outra causa muito interessante que a gente percebeu, né, Dani, foi os idosos com confusão mental. Muito. Continuou. Eles não tinham confusão mental e passam a apresentar essa confusão mental. Opa. Por conta de quebrar toda a rotina que eles tinham e o fator de isolamento. Então a gente tem a linha de raciocínio, né, entrando, né, nesse gancho aí também, né, a pessoa começa com um discurso desconexo, persecutório, tem vários meios, né, da gente identificar. Mas esses são, acho que, os Eu, durante a pandemia, principais. sugeri até para um filho que levasse a mãe até a casa de uma amiga, mesmo correndo risco por ela estar em tanto apavoramento, em tanta ansiedade, porque ela não conseguia se relacionar mais com alguém. E ele levou com toda a proteção e ela melhorou, porque ela se relacionou. Agora, importante a gente falar que quando iniciou a pandemia, a maior parte, vamos para casa, vamos ficar em casa, vamos comer à vontade, vamos beber à vontade, né? Então, faltou o quê? Planejamento. Então, assim, existe a pandemia, estamos trabalhando e tal, mas o que vamos fazer para a gente sair melhor dessa pandemia? Então, não houve esse planejamento. E a falta desse planejamento fez com que as pessoas engordassem muito, se tornassem mais dependentes de álcool, drogas, etc., telas, etc. Daí a gente vê esse término do Covid e as pessoas completamente desestruturadas. Agora, muitas pessoas no meio disso tiveram planejamento. Já que eu estou nesse momento, o que eu posso fazer para sair melhor dessa pandemia? Então, a pandemia não tem só o lado negativo. Eu acho importante a gente colocar isso.
tem o lado positivo de quem se programou, né? De quem fez uma rotina. Eu vou aproveitar que eu vou estar em casa, eu vou aprender a cozinhar, eu vou organizar minha casa, eu vou organizar minha vida, eu vou fazer atividade física, porque as lives existiam, as orientações dos educadores estavam o tempo inteiro para colocar a gente para fazer exercício, para meditar, para poder fazer um monte de coisa. E quem é que aproveitou tudo isso? Eu jogo para vocês aí, né, Carla? Você como jornalista, né? Como é que foi tudo isso e a sua visão? Eu acredito que poucos se planejaram, né, se organizar. Eu acho que havia também uma expectativa de que ia terminar logo. É uma coisa que eu percebia nas pessoas. Inclusive dentro do trabalho também eu percebia muito isso. Vamos fazer dessa forma, mas aí na semana que vem, no mês que vem, a hora que as coisas voltarem ao normal, a gente retoma aquele projeto, né? Se falasse no começo de 2020 que a gente ia passar por toda essa situação, que a gente ia ficar aí 2 anos praticamente enfrentando todas essas restrições, certamente a gente diria que essa pessoa era um maluco, né? Porque era inimaginável. Eu acredito que eu tenho 51 anos e nunca ouvi falar de nada semelhante, nunca imaginei que isso poderia acontecer. Então eu acho que poucos tiveram essa visão, né? Foram pessoas, acho que de muita visão, de muita sabedoria, de aproveitar esse momento para ter o enriquecimento, para ter mais conhecimento. Eu conheço pessoas que conseguiram ler muito nesse período, aproveitaram, estavam em casa, ficaram lendo, acabaram se aproximando mais dos familiares. Porque também tinha muita gente que estava dentro de casa, mas estava cada um no seu quarto com o seu celular, né? Sim. E com os conflitos e tal. Mas eu conheço algumas pessoas que conseguiram tirar um bom proveito desse período, com certeza. Saíram disso renovadas, valorizando o que realmente é importante, né? Deixando, às vezes, coisas superficiais de lado, a questão financeira, perceberam que isso não é tão importante. Então, eu acho que para alguns foi realmente foi uma escola e tanto esse período do isolamento, mas a maioria assim, saiu com sofrimento, né? Não estava preparado. Eu vou pegar um gancho, se você me permitir. A hora que ela falou, tem 51 anos, e aí vem uma queixa do consultório que eu acho que é muito importante a gente colocar até para a população, porque assim, as pessoas estão chegando desmemorizadas, com déficit aí cognitivo importante. Aos 51 anos é o período da menopausa da mulher. Então, já existe essa perda cognitiva nesse período para a mulher ou para o homem que vai entrar na andropausa também, natural da idade. Uhum. Aí vem o Covid, o primeiro Covid, né? Então, tem essa inflamação no cérebro, na parte do hipocampo, que já dá uma perda cognitiva na pessoa. E realmente ela quer falar que é um óculos e ela não consegue ver o nome. Viu? Me pega o não lembro o óculos. Ela fica mais desmemorizada. Que a gente chama de afasia de expressão. Ela já tá, então entrou a menopausa, entrou o isolamento, entrou a sequela do Covid, às vezes tem um déficit de atenção aí, que já poderia ter um déficit de atenção que não foi visto, então as pessoas agora, o que eu vejo muito no consultório, isso é diariamente, no mínimo uns 10 pacientes por dia, Danilo, problema de memória. E aí agora a gente tem que começar a separar uma coisa da outra. É déficit neurológico por alguma patologia, algum tumor, alguma lesão que tenha, é realmente Covid, é menopausa, é um conjunto. O que é? Sabendo que a gente já está vendo que existem estudos demonstrando que tem um aceleramento aí nos processos degenerativos. Então já está comprovado isso, né? E em algumas doenças degenerativas, tipo Parkinson, então já tem uma piora comprovada. Não pode ser tudo Covid também, né? Porque às vezes no meio disso você perde o tempo de algum diagnóstico que é muito importante para aquele paciente. É igual rotular várias doenças. Você tá com tal coisa, tal sintoma por causa de estresse. Aí você rotula o estresse como causa e deixa de investigar um pouco mais, né? Principalmente na minha área, né? Onde as queixas é tudo muito subjetivo. Né? Como é que a gente vai saber se realmente aquilo é uma ansiedade ou uma depressão? Então, é importante você descartar primeiro as causas clínicas, né, para depois pensar em algo psíquico. E os atestados agora? Porque tem gente que gostou de ficar em casa também. Opa! Né? E aí, na psiquiatria, é subjetivo. Então, eu chego no consultório do Dr. Danilo, eu vou falar que eu estou extremamente deprimido, que eu já li todos os sinais e sintomas, coloco para o Dr. Danilo e peço para ele um relatório para eu estar indo para a perícia e conseguir um afastamento, porque estava gostoso ficar em casa. Sim. E aí, doutor?
Bom, é uma coisa que a gente está vendo com muita frequência, né? Pessoas que realmente têm e precisam, né? E pessoas que simulam algo para ter um benefício. Então, como é que você fica nessa situação? Né? Lógico, a gente atende muito paciente, a gente acaba percebendo a maneira de abordar. Antes de ele contar a história, você já sabe o que vai vir. Né, Dani? A gente já até sabe o caminho que eles vão para depois, faz toda uma... Então... Vem com uma pastinha. Exatamente. Começa com um discurso, aí vai para outro, fala... Esse cara que tá querendo alguma coisa, vamos esperar o que é. A gente vai... Mas aumentou muito o número, tá? Outra coisa importante, né? Não só de pessoas que não querem trabalhar, mas de adolescentes que não querem ir para a escola. Tá? Você tem... Adolescente, a gente... tem até um termo que se usa, né? Os imigrantes e os criados. Pessoas que nasceram a partir de 1995 foram criados na era digital. Nós somos todos migrantes. A gente se aprendeu, se reinventou no meio digital. A escola ficou muito cômodo você ter aula via ensino à distância, né? E eu vejo assim que muitos deles realmente estão sofrendo para voltar para as aulas, né? Por conta da ansiedade, por conta da insegurança, por conta de pensamentos obsessivos, persecutórios. Tem a questão do bullying também, né? Que já sofria bullying. Imagina se eu voltar para a escola agora como eu tô, eu fiquei parado, eu ganhei peso, eu tô diferente, eu tô com mais espinho. Então, assim, todos foram prejudicados, mas o que mais me preocupa são os adolescentes e as crianças, né? Que deixaram de ter uma rotina e não estão conseguindo voltar à vida normal. E eu faço essa pergunta, daqui 15 anos, como é que nós vamos estar de profissionais habilitados? Porque uma grande parte vai ter uma sequela emocional, tanto psíquica, de aprendizado, né? Como é que vai ficar isso? Isso nós vamos ver daqui a 10 anos, na idade onde a pessoa começa a ser produtiva, né, no trabalho, 20 anos, 24 anos. A gente já... Então vai surgir muitas coisas ainda, muitas pesquisas. Tem muitos efeitos falando do que está... Tem alguns agravantes, né? Algumas especulações de grandes consultorias do primeiro mundo falam que 75% das profissões que existirão daqui a 30 anos ainda não existem. Com certeza. Tá? Eu pouquinho tempo atrás, eu achava que youtuber era uma lenda. Não existia youtuber, profissão youtuber. Que é isso? O meu filho falou uns anos atrás, pai, eu quero ser youtuber. Você está louco? Depois eu vi que é uma outra realidade. O que acontece é uma outra realidade. Dados de consultorias grandes também, aqui eu não posso citar nomes. As pessoas acham que o conceito de geração é assim, meu avô é uma geração, meu pai é uma geração, eu sou uma... Não, o conceito de geração não é isso. O conceito de geração é um conjunto de comportamentos e atitudes estudados por essas grandes consultorias, então eles definem. Esse grupo de pessoas é uma geração. Hoje nós convivemos 6 gerações, só para ajudar. Tá? Uma geração vai achar que a depressão é uma doença gravíssima, a outra geração vai achar que é frescura, a outra geração acha que é um problema na sociedade. E aí? Para ajudar, cara. Como é que fica esse conflito, né? Essa questão das profissões, eu acho que a gente vivia uma revolução tecnológica, aí de repente veio a pandemia, que de certa forma acelerou, né? Um processo que ia ser gradativo. Eu fico pensando, por exemplo, no pequeno lojista,
que estava lá com a sua portinha aberta, vendendo seus produtos, e de repente ele foi obrigado a fechar as portas, a abrir uma página na internet e começar a fazer essas vendas, mas de um dia para o outro, né? Como é que foi esse processo, né, junto a essa pessoa que estava completamente lá no mundo analógico e que provavelmente ou não iria entrar no universo digital ou ia entrar aos poucos, com uma certa calma? Dentro de casa, a gente também tem pessoas, às vezes os pais, eles não acessam a internet, não se interessam, os filhos já estão totalmente ligados nisso e isso dificulta bastante o diálogo. Então, eu acho que a pandemia, ela veio, já havia um problema da nossa adaptação, eu, analógica, me adaptando a esse mundo novo aí digital. E, de repente, isso tudo foi muito acelerado. Coisas que a gente teve que aprender a fazer live, a gente teve que aprender a entrar em reunião online, né? Sim. E como desenvolver o trabalho, né, à distância. No meu caso, eu estava lá no trabalho, mas as pessoas, os meus entrevistados, eles não estavam. A gente não, né, eles não queriam correr esse risco e nem a gente queria submetê-los a isso. Então, a gente passou a conversar com eles por vídeo, não é, por telefone. Então, houve uma mudança, acho que para todas as profissões. O jornalismo, particularmente, já vive uma mudança, uma mudança nas suas bases mesmo, porque nós tivemos aí a chegada da internet, das redes sociais, né? Uma mudança que afetou não somente o jornal impresso, mas afeta a rádio, afeta canal de TV. Tudo isso foi sendo modificado muito rapidamente nos últimos anos. Aí veio a pandemia e mudou totalmente a nossa forma de trabalhar. Porque o que é o bom do jornalismo é o contato, sentar com a pessoa, conversar, a partir dali eu tiro não só as informações, o que ela vai me dizer, mas também a questão da linguagem corporal, né? De que forma ela está se comunicando comigo. Tudo isso faz parte da elaboração de uma reportagem. De repente, isso não era mais possível. Aquela fonte que a gente se encontra, conversa ali em off, né? Acabou tudo isso. Tudo isso tinha que ser feito por formas digitais. E essa questão da criação das profissões, eu imagino que vai se acelerando cada vez mais. Nós tínhamos uma perspectiva, acho que durante muitas décadas as profissões foram as mesmas, né? A gente não tinha muito surgimento de novos trabalhos. E hoje não. O youtuber foi uma surpresa. Hoje a gente tem muita gente trabalhando com a área de tecnologia, às vezes com funções que para nós leigos é até difícil de entender, sim, né? O que você faz? A pessoa tenta explicar o que ela faz no dia a dia, é muito confuso para a gente conseguir entender. Então, eu acho que tudo isso vai afetar. E a doutora falou de uma questão aqui que é das pessoas que estão tentando acelerar agora o que elas deixaram para trás ao longo da pandemia. Mas eu percebo também, às vezes, em alguns casos, até me encaixo um pouco nisso, que a gente foi se adaptando, também gostando de ficar em casa, não é? Então, aquele dia de folga que antes a gente pensava, com certeza eu vou sair e vou me encontrar com os amigos, com a família, de repente você fala, mas seria tão bom, tá frio, eu vou ficar em casa, né? Vou ficar assistindo uma série, vou pedir alguma coisa, né, pelo aplicativo para comer. Ficamos mais seletivos. Eu acho, né? Eu acho que sim. Não só um isolamento, eu acho que ficamos mais seletivos. Agora, acho importante a gente colocar, a gente está falando de internet, dessa tecnologia toda, mas quanta gente não tinha internet, essas crianças que estavam em escola pública e que de repente precisou transformar tudo isso e não tinha internet, não tinha computadores, não tinha... E aí? Como é que ficou tudo isso? Porque a gente está falando até agora de pessoas que têm todo esse equipamento do domicílio. E aí? Como evoluiu tudo isso? Como foi injusto, né? Como foi injusto. E o índice de suicídio como aumentou também, né? No Brasil nem tanto como no exterior, mas existe um aumento. E aí, como é que ficou tudo isso? Porque essa criança, esse adolescente, ele não teve acesso, né? A gente, é o que a doutora comentou, a gente fala, mas teve aula online, tem tanto recurso hoje em dia disponível, mas não, infelizmente esses recursos não são disponíveis para todos. Imagina numa casa que é um cômodo, né? Essa família confinada, né? E enfrentando uma série de dificuldades. Ao longo da pandemia, nós abordamos em muitas ocasiões esse problema, porque às vezes o discurso era muito fácil, né? Não, todo mundo vai ficar em casa, confinado, tomando as medidas de isolamento, você não precisa sair, você pode pedir, né? Fazer suas compras online.
Mas para quem, né? Quais famílias conseguem se adequar nesse modo de vida, têm recursos suficientes para esse modo de vida? Então a gente percebia um desespero das pessoas em conseguir mesmo ali se alimentar, sustentar a família, sobreviver. Usar o álcool. O álcool era caro para a pessoa poder comprar e ficar. Os autônomos que não podiam mais trabalhar, né? Aquele vendedor ambulante que ficava nas ruas, de repente a rua estava vazia, ele não tinha mais para quem vender. Pessoas né? em casa comem mais. Essas pessoas não têm condições de comer. Imagina várias pessoas num cômodo só, sem tela, sem a tal da tela. Como é que não tem o fica que fazer, isso, né? Não pode sair na rua. E aí? São realidades distintas, né? E aí acho que isso tem um efeito também distinto que precisa ser analisado, né? De que forma a gente pode colaborar, o poder público, ele pode colaborar para tentar diminuir um pouco essa diferença. Como é que esses jovens agora vão chegar para prestar um vestibular, para disputar uma vaga numa escola técnica, né? Qual foi a formação? Porque eu imagino que na minha faixa etária, 2 anos é um tempo importante, mas para uma criança, para um adolescente, a diferença é imensa. Uma pessoa que está prestando vestibular. Exatamente, a pessoa que está prestando vestibular, o pessoal que estava na faculdade. Para quem vai tirar carteira de motorista. Naquela ansiedade, aguardando. O primeiro sonho, né? O primeiro sonho. Você arriscaria dizer que, em termos de sequela de pandemia, em termos de doenças mentais, as classes sociais menos favorecidas foram mais afetadas ou as diferentes classes sociais foram diferentemente afetadas por motivos diferentes? Eu acho que diferentemente afetadas, né? Eu acho que, por exemplo, nas classes menos favorecidas não houve tempo nem de se pensar muito nessa questão. Porque era tão importante garantir a sobrevivência, né, que é aquela coisa, a ansiedade, a depressão, elas passam a ser vistas como uma frescura mesmo, uma bobagem. Nós estamos aqui tentando sobreviver, tentando garantir a alimentação para essa família, né? O sustento da família. Então, eu acredito que isso vai demorar até, às vezes, por conta da lentidão no serviço público, que essas pessoas só dispõem do serviço público para poder buscar ajuda, né? E a gente sabe que tem uma fila, tem uma espera por isso. Então, eu acho que vai ser possível medir esse efeito até... Vai demorar um pouco mais para medir do que no caso das pessoas que têm condições de buscar um consultório, de buscar um profissional para poder ter tratamento. Mas eu acho que todo mundo foi afetado, mas às vezes até mais gravemente quem não tinha recursos, né? Porque você é o que a gente falou, quem estava em casa e tinha condição de fazer uma atividade física, fazia uma aula online, procurou meios, né? Teve gente que reformou a casa, montou uma bela cozinha, né? Tal. Então eu acho que tudo isso ajudou bastante. Agora, quando você não tem os recursos financeiros, e isso às vezes também nem só em pessoas em famílias de baixo poder aquisitivo, a gente vê o desespero de pessoas que tinham empresas do setor cultural, quem promovia eventos, né? Da noite para o dia, teve que parar de trabalhar, teve que dispensar os funcionários, teve que... Né, era proibido de trabalhar. O que isso causa, né? Porque a gente tem uma sociedade que é muito baseada no trabalho. O valor das pessoas se dá pelo trabalho, né? Ele é profissional de tal área, ele é conhecido... Geralmente a referência é essa, ela é a Carla do Jornal Cidade, né? Mais ou menos isso. E de repente a pessoa, ela é proibida de trabalhar. Mesmo se ela quiser, ela não pode desenvolver sua atividade. Então, eu acho que o impacto disso, como o doutor disse, a gente vai ter daqui 15 anos, daqui 20 anos, ainda vai se prolongar por muito tempo. Foi pouco falado do suicídio, mesmo porque na nossa sociedade é um tabu o suicídio, mesmo porque entra em questões religiosas, né? Falar de suicídio significa que é uma pessoa, o Danilo pode nos ajudar melhor aí, né? O que leva uma pessoa ao suicídio, quais os sinais que ela apresenta, porque eu acho importante, Nelmer, a gente identificar agora, para a gente poder ajudar a população, quando começa a apresentar sintomas que podem levar a ser sugestivo de pessoas, e as pessoas falam muito pouco disso, porque a pessoa que se suicida, ela é vista como uma pessoa fraca, né? Existe um preconceito muito grande, né, Danilo? Sim. Não só o preconceito, mas assim, é um pouco até complicado de falar isso, né? A questão do suicídio envolve várias etapas, vamos dizer assim. Antes de apresentar sinais, vamos falar na causa subjetiva, né? A pessoa começa a ter pensamentos repetitivos, né?
Dá para perceber isso em casa? Não. Essa etapa ainda não. Só vai perceber a hora que as etapas de pensamentos, métodos, imaginar como eu vou fazer, como eu vou agir, como as pessoas vão sentir se eu fizesse. O planejamento. O planejamento. Isso ninguém percebe ainda. Ninguém percebe ainda, né? A hora que o planejamento está concretizado, vai para a fase da ação, né? É onde começam a aparecer sinais como escoriações, cartas, Avisos. Tipo, vou embora. Exatamente. Eu gostaria que minha vida acabasse hoje, numa Você vai ver quando eu morrer. Quando acontecer isso comigo. Exatamente. Então, aí você já são sinais de alerta aonde que a pessoa já estava pensando em realizar algo, né? Então, não é importante valorizar e não perder o feeling. Porque a doença mental, muitas vezes, ela é mal compreendida dentro de casa. Exatamente. Às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de cultura mesmo. É o tal do frescura, né? Uma pessoa que está pensando em suicídio, está planejando, se você não acolher essa pessoa, se você tentar dar lição de moral e mostrar que ela está muito errada, que é um absurdo o que ela está fazendo, não entendê-la, aí que você vai encorajar a pessoa a tomar atitude. Está empurrando ela para o suicídio. Exatamente. A sua ação. Exatamente. Né? Então, por exemplo, quando você escuta, eu quero me matar, eu quero morrer, alguma coisa, procurar ajuda o mais rápido possível e ficar ao lado. Porque, afinal das contas, a forma de pensar da pessoa que está pensando no suicídio não é igual a nossa. Exatamente. Né? Eu tenho algumas perguntas e aí eu convido vocês a participar dos programas e entrar em contato com a nossa produção, sempre fazer perguntas, que é importante a gente fazer isso. Tem uma pergunta do Rogério Curtulo, da construtora Curtulo. Vou fazer essa para você, Dani. Quais as principais sequelas de doenças mentais causadas ou que podem ser causadas pela Covid? As principais sequelas, para citar as principais. As principais, realmente é a desmemorização, né? Dores de cabeça, tontura, uma instabilidade emocional, algumas alterações no que a gente fala que é da sua área, né? Na verdade, anosmia, ageusia, né? Paladar, existe, é bem comum, mas na concentração e no foco, para mim, ali é diário isso. Tá. Danilo, uma pergunta do Rafael Mota, que ele é técnico de segurança do trabalho. Depois de um período de isolamento social que passamos, qual a importância da prática de atividade física para a prevenção de doenças mentais? É essencial. Essencial. Atividade física, assim, eu até costumo falar para os pacientes, olha, você vai fazer isso, mas eu quero que você faça atividade física pelo menos 3 vezes por semana, 45 minutos. Né? Já é 3 vezes por semana, 45 minutos. Já é o suficiente para você ter ganho psíquico, né, e ajudar nas suas tarefas do dia a dia, né? Psíquico, mas não massa muscular. Eu acho que é importante colocar isso, Sim. que o pessoal está precisando de massa muscular, né, Danilo? Também. Sim, também. Até como uma preventiva, sarcopenia, né? Sim. O Danilo pode falar isso porque ele é atleta, né? Com certeza. Dani, para você. Alexandra Gola de Souza. Relacionamento empresarial. Tenho uma filha de 4 anos que teve dificuldade de interação pessoal. Vejo que muitas crianças dessa idade, entre 3 e 4 anos atualmente, que tiveram dificuldades de fala, de interação e algumas até com suspeita de autismo por causa desses comportamentos. Isso tem relação direta com esse período de pandemia? Tem. Então, a gente sabe que quando tinha uma criança que ela estava livre, solta, então ela ia para o parquinho, ela brincava, ela se relacionava com outras crianças, ela movimentava. Então, a parte... Até tem um vídeo muito interessante que mostra quando a criança se manifesta num ambiente aberto, o quanto ela fica ligada e ela fica ativa. E em casa, restrita, o quanto a gente privou essa evolução motora e psíquica da criança. Então, a gente tem um atraso, sim, em crianças pequenas e em adolescentes também.
Tá? Então está tendo um déficit. Agora, falar em autismo tem várias causas e muitas desconhecidas, aí precisa ser feito um diagnóstico diferencial de tudo isso. Então, o atraso da pandemia ou sinais realmente neurológicos, de um déficit de atenção, de um autismo, alguma coisa, então é separar bem. Mas essas crianças têm um atraso, sim, pós-pandemia. Sim. É fato. Danilo, pergunta do Felipe Matheus Pereira, de Araras. Se a ansiedade e a depressão caminham juntas, você pode ter uma ou pode ter outra separadamente? Pode. Pode? Pode sim. Você pode ter um transtorno ansioso isolado, né? Um transtorno depressivo, ou até um transtorno misto, né? Que a gente fala. Em casa, é fácil de detectar isso? Algum parente, Sim. amigo, familiar? Existem, os parentes vão conseguir identificar melhor isso, né? Por estar convivendo com a pessoa, perceber sua linha de comportamento e raciocínio, onde você vai mudar o seu comportamento, seja para, vamos dizer assim, para mais ou para menos, né? A pessoa ansiosa, ela vai ser mais, tudo mais preocupado, mais ativo, mais ficar mais, como é que eu vou dizer? Hiperativo mesmo. Hiperativo. Né? Pensamentos acelerados. Com mais medo. Mais medo. Taquicardia, sudorese, né? As mãos suando. Sinais clínicos aí. E a depressão também. A depressão já tem uma apatia, né? Tristeza, choro fácil. Tudo isso é bem visível. Como se a pessoa que tivesse ansiedade fosse uma pessoa mentalmente mais acelerada. Exatamente. E a pessoa que tem depressão fosse uma pessoa mais lenta, rebaixada. Mas daí também entra a depressão bipolar, né? Sim. Que você pode ter os momentos de euforia. Então, aí as pessoas confundem muito, né, Danilo? Até às vezes, até nós profissionais, às vezes pegamos um paciente numa fase depressiva de longo prazo, você trata 6 meses, 1 ano, o paciente, de repente ele faz uma virada mania. A gente percebe muito isso no consultório. Então, até você fez um diagnóstico de depressão, mas na verdade ele é um depressivo na fase depressiva, mas ele é um bipolar, onde tem onde ele cicla, né, entre ansiedade, euforia e depressão. E muitos pacientes às vezes não querem se tratar porque eles gostam tanto da euforia. Sim, que eles ficam mais produtivos, mais inteligentes. Eu já tive paciente, embora, né, eu encaminho muito para psiquiatria, mas acabo tratando também, que ele gostava tanto da euforia que ele se boicotava, ele não tomava o remédio para estabilizar o humor, porque ele adorava viver na euforia. E a hora que vinha a depressão, intensamente. Só que a hora que ele ia para a depressão, ele segurava as pontas porque ele sabia que ele ia para a euforia novamente. Se causa uma confusão no profissional, imagina em casa. Dentro de casa, entre os colegas de trabalho, né? Nos grupos que essas pessoas convivem. Imagina como é que vira isso. Como é que é difícil. Né? E eu até ia aproveitar, vocês falaram sobre tratamentos, sobre medicamentos. Uma coisa que eu ouço bastante é assim: eu queria procurar um psicólogo, um psiquiatra, mas imagina aí, eu vou ter que começar a tomar remédio, tenho medo de ficar dependente de remédio. A pessoa fica naquela balança ali, né? Será que se eu for começar o tratamento, depois nunca mais eu vou me livrar do medicamento? Será que ele vai me tirar da minha razão? Como é que funciona essa questão? Eu tenho uma fala no consultório assim: na Idade da Pedra, a gente durava 20 anos e morria. Morria por quê? Porque não tinha médico, não tinha fisioterapeuta, não tinha medicamento, não tinha nada. Então acabava ali. Depois a gente começou a inventar e hoje tem remédio para quase tudo, a perspectiva de sobrevida é muito maior. Então assim, o remédio vem para arrastar, prolongar a sua vida. Ou você faz as pazes com o remédio e vamos viver mais, ou você vai viver brigando com o remédio, ou então larga tudo e vamos morrer mais cedo. Pronto. Simples assim. Simples assim. Agora, a gente tem que ter gratidão por ter condições de comprar o remédio e poder se tratar.
Agora, lógico, tem pessoas que vão passando pela farmácia e vão comprando vários complexos vitamínicos e vai tomando um monte de coisa. Na hora que chega no médico que precisa tomar um remédio, não quero tomar remédio, mas engole suplementos. Então, assim, tá uma loucura isso. Conversar com o paciente tá uma fase bem complicada, né, Danilo? Passar por isso, a gente tem que se adequar o tratamento à condição financeira do paciente. Você gostaria de passar tal remédio, mas, doutor, eu não tenho condições de comprar remédio, eu preciso de remédio do SUS. Então vamos tentar passar isso aqui. Né? Para poder fazer uma adequação. Então, é muito importante que a Dani falou, a gratidão, né, em ter a possibilidade de se tratar. Né? Porque só a gente que está atendendo É uma falsa ideia também, talvez, dos primeiros sabem, medicamentos, exatamente. né? Pode ser que esses medicamentos também evoluíram muito, né, doutor? Sim, eu tenho uma fala. A medicação, também como a Dani tem, ela vem para ajudar, né? A você ter uma qualidade de vida melhor. Eu falo para o paciente, você está bem? Tô. O remédio está te atrapalhando em alguma coisa? No seu pensar, no seu dirigir, você está andando, dormindo? Não está. Falei, então vamos continuar com ele, qual o problema? E existem, sim, muitas vezes remédios que eles ajudam um tanto e atrapalham um tanto. E você não tem uma opção do remédio que só ajuda. E você põe na balança. Está mais ajudando que atrapalhando ou está mais atrapalhando que ajudando? Né? E o paciente escolhe. Tá bom, está atrapalhando, mas eu aguento. Então eu vou continuar usando que está mais ajudando e o principal do que atrapalhando. É fazer o paciente reconhecer, né, que ele está sendo tratado. Né? O ganho que ele está tendo, né? Eu faço sempre retrospectiva. Você lembra quando a gente começou há 3 anos atrás, como você estava? Lembra? Então, tá vendo que legal que você está agora? Como é que sua qualidade de vida melhorou? A gente costuma esquecer, né? Ô, Carla, a gente tem um problema muito sério no consultório, que é assim, o paciente ficou 6 meses muito bem. Aí, no meu caso, ele teve uma dor de cabeça no domingo anterior à consulta. Nossa, ele vai relatar na consulta que ele está péssimo. Então, aqueles 6 meses, ele não vai levar em conta que ele estava ótimo, mas aquela dor de cabeça do domingo acabou o tratamento. Então, é uma coisa que eu pontuo muito lá no consultório, né? Pera um pouquinho, hoje tudo bem, ok, você não está bem, mas e nesses 6 meses que eu não te vi, como é que você estava? Como é que foi? Mas ontem eu tive alguma coisinha que... mas só ontem só que você teve. Então, e que nós fizemos também, como contribuímos, né? Porque eu, como paciente, eu tenho que confessar que a gente nem sempre segue as orientações, né? O doutor está falando a respeito de, olha, você vai tomar um medicamento, você vai fazer atividade física. Ou então, se for uma situação, por exemplo, uma enxaqueca, que a gente tem que controlar também algumas coisas, às vezes, na alimentação. Será que eu estou fazendo isso, né? Porque às vezes a gente espera também um milagre do remédio e isso não vai acontecer, sim, né? Sim. E não acontece mesmo, né? Na verdade, o remédio é um coadjuvante, né? Se você mudar o seu comportamento, o seu estilo de vida, você fica saudável. Sim. Ponto. Não tenho o que falar. Dormiu bem, quer dizer, na verdade é padrão de felicidade. Sono é tudo. Sono, o melhor anti-envelhecimento que existe chama sono. Dormiu bem, comeu saudavelmente, se relacionou bem com as pessoas, atividade física, uma religiosidade é padrão de felicidade, de estabilidade. Sim. E aí? A gente quer tudo isso, mas quem se esforça para tudo isso? Religiosidade. Isso é interessante, né? Isso é interessante. É uma das saúdes. Sim. Né? Que o pessoal discute muito. Saúde física, mental, psicológica, financeira e religiosa. A gente fala, né? E é interessante ouvir médicos falando sobre religiosidade, né? Religiosidade na sociedade, né? Sim, com certeza. Principalmente entre as crianças e adolescentes, né? As famílias já não encaminham mais para alguma religião. Acho que se criou um conceito de que ele precisa crescer para ele decidir para onde ele vai. E aí, só que essa falta nessa fase, né, isso pode ser prejudicial, né? Na infância, na adolescência, essa questão de não vou interferir na vida da criança e do adolescente. Eu acho que isso aí tá um pouco controverso, né? Será que não é bom encaminhar para uma determinada religião e se adulto ele achar que não é a mais adequada, né? Que não é a criança dele não está ali, precisa de um norte. Às vezes a criança e o adolescente também eles ficam um pouco perdidos se eles não tiverem essa questão da religião, seja ela qual for, eu acredito, ou um conceito de uma força divina, de Deus, né, na vida das pessoas. É difícil você falar sobre limites, sobre, né, bondade, algo, né? respeito ao outro, acreditar em algo sem essa questão da religião presente.
E ter o respeito, né? Eu conversando com jovens, então eles falando das possibilidades sexuais hoje em dia e da forma que eles pensam é um pouco diferente da forma talvez que a gente pensa e conflitos de gerações que talvez não seja mais essa geração, como o Nelmer falou, mas assim, antes de tudo, respeito, né? Respeito em ambientes, em atitudes, que é o que está faltando muito hoje em dia. As pessoas pensam tão complexamente hoje em dia, você não consegue comprar um esparadrapo sem ter que fazer um curso na farmácia. É impressionante, né? E tudo isso que a Dani está falando, respeito ao próximo, dormir bem, comer bem, tratar bem aos outros, ter uma religiosidade, é bom, bonito e barato, não é? Exatamente. E acaba sendo deixado de lado às vezes, né? Sim, mais simples. Eu acho que muito do adoecimento aí da sociedade também vem disso, né? De ter deixado esses princípios aí que são fundamentais, que são simples, assim, que estão ao alcance da maioria, para se pensar em outras coisas. Tudo o que nos faz bem, na grande parte, tá, Nelmer, como você falou, é barato. Então, por exemplo, meditar. Meditar foi comprovado já, cientificamente, melhora o seu cérebro, melhora a sua ansiedade, a depressão, etc. É tão barato você ir num lugar quietinho na sua casa e refletir. Um ambiente quieto, né? Uma musiquinha que você coloque no YouTube, guiado se você não conseguir. E quem faz isso? Quem faz atividade? E isso já foi fonte de pesquisa também. Boa parte das pessoas que falam que meditam, não meditam. Que a meditação de verdade tem que ser aprendida e treinada. Constantemente treinada. Sim. As pessoas falam, eu vou lá, tá bom, meditei. Não meditou. Isso porque ela tá numa ansiedade para acabar, né? Que hora vai acabar meditando? Não quer acabar. Não quer acabar, ela quer continuar. Né? Uma pergunta que eu queria fazer também para vocês é como é que vocês percebem dentro desses pacientes que vocês atendem o quanto as redes sociais às vezes estão prejudicando a vida das pessoas, adoecendo as pessoas. Porque eu percebo, às vezes, uma preocupação. Eu acho que essa preocupação com a imagem, com o que os outros vão pensar, ela sempre existiu, logicamente, mas ela foi aumentando muito, né? Crescendo muito com o surgimento das redes sociais. Então, além de eu ter que me adequar a um determinado padrão, eu tenho que também ter condições de seguir a blogueira que ela dispõe de recursos para viajar para outros países, para vestir as grandes marcas, né? Ela tem tratamentos de beleza que muitas vezes não estão ao alcance de todos. O quanto isso pode afetar principalmente a cabeça de um adolescente, né? De pensar que não vou ter solução na vida porque eu não consigo nem chegar perto desse padrão que a rede social estabelece como, às vezes, também uma necessidade de ser feliz 24 horas por dia, de estar bem, né? Aquela euforia, não é todo mundo que tá assim, a gente acorda em determinados dias e que a gente acorda de mau humor, a gente acorda cansado, né, triste, e eu vejo que hoje em dia não se aceita mais isso, tem que estar todo mundo muito bem, muito, muito bem produzido, né, a imagem impecável, tem uma exigência maior em relação a isso. Eu falo lá no consultório, uma coisa que eu acho muito importante é você estar no dia. O problema do ser humano é que ele sempre está no passado ou ele está no futuro. Ele nunca está no dia de hoje. Então, se você está no passado, você está nostálgico, você está deprimido, depressivo, remoendo problemas, etc. Se você está no futuro, você está super ansioso, né, Danilo? Você está querendo tudo. E você deixa de construir o presente. E o presente é esforço. É acordar, todas as tarefas que você se propõe para você colher resultado. Isso não está acontecendo, então eu fico olhando rede social, não sou contra a rede social, mas assim, olhando o tempo inteiro o que todo mundo está vestindo, o que todo mundo está usando, e você deixa de ter o que é a sua personalidade, porque a beleza é muito relativo. Tem pessoas que você olha, você vai achar interessante, bonita, feia, gorda, magra, etc., mas é o estilo da pessoa. E assim, tudo isso é fase, e tudo vai passar. Então, hoje você tem 20 anos, de repente você acorda, você está com 40, de repente a gente acorda e a gente está com 50, né? E assim, a pele muda, cabelo muda, muda tudo. E aí, o quanto você investiu naquele dia, que era o dia de hoje, para ser melhor, para a hora que chegar essa cobrança toda, você estar melhor, estar bem. Ou seja, cada beleza na sua idade. Não ficar sempre observando a vida do outro, né? Sempre me comparando com o outro, aquela coisa da grama do vizinho. É tudo montado, né? Montar é muito fácil, né? Vamos lá viver dentro de casa. Eu vejo essa questão das redes sociais como, assim, é tudo muito
vamos dizer assim, que você trabalha a base de mecanismos de recompensa. Não só os adolescentes, mas adultos, idosos, né? Você cria uma rede social como se fosse um videogame. Você não quer passar a próxima fase para ganhar um carro, para abrir uma fase nova. A rede social funciona desse jeito na nossa mente, né? Você tem que mostrar, você tem que vivenciar naquele mundo digital para você ser reconhecido. Eu sendo reconhecido, eu tendo like, eu tendo mais seguidor, automaticamente eu ganho uma recompensa. E essa recompensa me dá prazer. Por isso que as pessoas cada vez mais em todas as idades estão nas redes sociais. Passam o dia buscando isso. Buscando recompensas. E às vezes não desfrutam também, né? Sim. Você vai num show hoje, às vezes as pessoas não estão nem assistindo, prestando atenção, elas estão procurando a melhor foto, o melhor ângulo para fazer o vídeo. Pessoas visualizarem exatamente. Like. Né? Então, assim, é muito interessante. É deixar de viver o dia. Exatamente. E ficar sempre em busca de um padrão que é inatingível, né? Sim. Porque eu sempre... nunca vai. E essa pessoa que é sucesso na rede social, ela só posta os bons momentos, lógico. Ela só vai postar o que é positivo, quando ela estava bem. Ninguém vai postar, né, naquele dia que deu tudo errado. Muito difícil. Às vezes a pessoa vai ao hospital e quer postar alguma coisa para sensibilizar, para todo mundo perguntar o que aconteceu. Daí a gente já começa a ver aquele perfil, né, depressivo, melancólico, já começa a fazer alguns diagnósticos, né, Danilo? Através das redes sociais você já consegue entender alguma coisa daquele paciente. Sim, os narcisistas, né, os borderlines, né, já é possível fazer um diagnóstico. Sim, muito fácil. Vocês estão vendo então que tem vários comportamentos que, né, dá para pensar que quase tudo é doença mental, né? Exatamente. Todo mundo deve ter alguma coisa, né, que precisa ser trabalhado, ser tratado. E são nuances, né, que nem foi falado. Quando é que você começa a achar em casa que algum parente ou amigo seu pode começar a ter uma doença mental? São comportamentos diferentes, sinais diferentes que ele não apresentava antes, né? Sinais, sintomas de comportamento, principalmente, que ele não tinha anteriormente. Foi falado, principalmente, na questão do suicídio. Quando é que você começa a ficar preocupado e alerta quando a pessoa está pensando em suicídio? Né? No começo, você não percebe. Mas na fase que ele começa, quando eu for embora, quando eu sumir daqui, no dia que eu for embora, quando você não me vê mais aqui, começa a deixar cartas que não deixava cartas, avisos que não deixava, né? Sinal de preocupação, procurar um profissional. Tem mais alguma coisa? Eu acho que tá sempre em alerta qualquer tipo de mudança de comportamento. Mudanças de comportamento que não tinha antes. Que não, né? não apresentava antes, é o mais importante, né? E valorizar sempre aquela situação, aquela queixa, né? Porque e tomar realmente cuidado. ele tá pedindo ajuda. Sim. Cuidado com a automedicação, né? Porque às vezes o vizinho tá tomando antidepressivo, ele tá meio deprimido. Então deixa eu pegar um antidepressivo e dar para ele. Você vai estar encorajando. Na verdade, às vezes você pode dar um antidepressivo e ele tomar coragem do suicídio. Porque, na verdade, Danilo aí com a parte medicamentosa, Com né? certeza, Não é hora de dar euforia pro paciente. O paciente dá mais O risco agora? que é, né? distância. Agora, vou fazer uma pergunta para a gente fazer uma resenha para vocês. Vocês três respondem, né? Diante do que foi debatido aqui, cada um a sua opinião. Para onde estamos indo em questão de doença mental? Vamos tentar Difícil, não né? ser... vamos ser positivos. Vamos tentar, através desses contatos, né? A gente começar a estimular. Porque assim, se a gente pensar realmente, está indo para o caos. Estamos indo para o caos. Literalmente. Se continuar indo assim. Né? Mas a gente não pode pendurar a chuteira. Nós temos que pensar o seguinte, o que a gente pode, eu acho que o motivo da gente estar aqui é para estar colocando para a população, estimulando o que a gente pode fazer, qual é a minha parte nisso. Então, assim, estimular a atividade física, estimular relacionamento, estimular alimentação, os pilares que a gente falou, Sim. né? Pra gente tentar salvar muita gente aí pelo caminho, né, Nelmer?
Sim. Eu acredito que a valorização da saúde mental, o quanto isso é importante na vida de uma pessoa, né? Seja aquela pessoa que não está legal e aquela que está legal e passa por momentos da vida, né? Então acho que tudo isso serviu para a gente valorizar o tanto que o nosso lado psíquico é importante para você ter uma qualidade de vida, um desempenho no trabalho, na família, em relacionamento. Se continuar indo do jeito que está indo, se não mudar o leme, está indo para o caos. Você acha que dá para virar esse leme, esse barco? Pois é, tô ouvindo os médicos falando aqui sobre isso. Eu acho que tem tanta coisa a ser feita que não foi feita ainda, né? A gente já está há um bom tempo com o número de casos aí reduzidos, não se ouve falar mais em novos casos de Covid, mas o que foi feito no pós, né? Ao longo da pandemia, os governos anunciavam várias providências em relação ao atendimento nos hospitais, ampliação de leitos, né? Distribuição de álcool, de máscaras, mas e agora que passou, mas existem as sequelas? Hoje acho que isso ficou muito claro aqui. E o que foi feito por parte do poder público, né, por parte das autoridades, dos líderes, para poder atender essa população nesse pós-pandemia? Eu acho que é tanto em termos de medidas econômicas também, porque a gente ainda não deslanchou, né, não retomou o desenvolvimento econômico, como do ponto de vista do atendimento na saúde mental, né? Qual foi a porcentagem que os municípios aumentaram em termos de vagas para atendimento na saúde mental? O quanto esse paciente hoje ele tem que aguardar para ser atendido, né? Todo esse período, será que trouxe alguma mudança? Eu não tenho dados, números, mas eu não percebo isso no dia a dia que tenha melhorado tanto assim para acolher, né? A escola voltou à atividade presencial. Mas quais são os projetos? Eu sei que algumas iniciativas são realizadas, mas esses projetos eles têm sido eficientes nessa acolhida a esses estudantes, né? De que forma a gente está preparando a sociedade para esse cidadão que é o da pós-pandemia? Antes a gente tinha uma situação de situação das pessoas na condição mental, na condição da sua sanidade. E hoje, né? Como é que a gente lida com esse novo cidadão? Porque ele vai ser para sempre, assim, até o fim da sua vida ele vai carregar algumas coisas que ele vai precisar de atenção, de tratamento, né, de uma preocupação que antes não existia. Mas eu não vejo esse planejamento em relação à estrutura que a gente vive hoje aqui na sociedade. E eu acredito, para você em casa, que nem a Dani falou, tem sequelas das mais variadas possíveis que, se não forem tratadas daqui para frente, nos levarão para o caos. Algo que se fazer, mas a gente não sabe ainda como direito. E essas sequelas podem ser reversíveis e algumas não, tá? Mas em casa vocês podem começar a ir trabalhando em cima dessas doenças mentais, dessas sequelas de doenças mentais. Que já foi falado aqui. Fazer o bom, bonito e barato. Procurar dormir bem, procurar se alimentar bem, procurar praticar o bem, ter uma religiosidade que estamos perdendo hoje em dia como sociedade, seja qual for, né? Tratar bem as pessoas. Esporte. E praticar esporte, cuidar da saúde física. Então, olhar o outro, né? É muito fácil. Às vezes a gente tá tão envolvido com, mas eu tô cheio de problemas aqui para resolver, eu também tô cansada, um pouquinho mais de empatia. Esgotada. Exatamente, eu acho que falta também. Às vezes até dentro de casa, começa pela casa, né? Pela família. Tentar olhar o outro, compreender o outro, acolher quem está numa situação de crise, de necessidade. Acho que isso também pode colaborar. Para dar certo, a gente tem que querer dar certo. Ou seja, doenças mentais são tratáveis com essas medidas em casa, sim. Certo? Sim. Sempre. Sempre. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro programa Questão de Saúde. Teremos um por mês com os temas mais variados de interesse de vocês. Não esqueçam de mandar suas perguntas, suas sugestões aqui embaixo. Não esqueçam de curtir, compartilhar e nos seguir nas redes sociais da Unimed. A gente se encontra no próximo programa. Até mais.